Abre comigo em Mateus capítulo 18. Aleluia. Mateus capítulo 18. Vamos ler a partir do verso 21. Diz assim: Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Sabe, irmãos, eu acho que o que aconteceu aqui com Pedro pode ser o que tem acontecido com muitos de nós nesse final de semana. Nós tínhamos uma visão um pouco limitada sobre o que nós poderíamos fazer. Pedro, ele estava com a sua visão limitada. Ele perguntou a Jesus: se alguém pecar contra mim, quantas vezes eu devo perdoar essa mesma pessoa? 7 vezes? Talvez, eu quero que você se coloque um pouco no lugar de Pedro. Se fosse eu fazendo uma pergunta desse tipo, talvez a Guto ou o pastor João, algum dos meus líderes, eu não iria me colocar tão por baixo. Quantas vezes eu devo fazer isso? Até 7? Eu iria usar um número que na minha cabeça seria algo grande. Você está aqui, irmão? Pedro, talvez ele tinha essa mentalidade. Até 7 vezes, talvez para Pedro, pelo seu histórico, por outras passagens que nós vemos, Pedro falando para Jesus, ele considerava 7 um número muito alto. Até 7 vezes. Ou talvez era o que ele pensava que realmente ele conseguia. Mas preste atenção na resposta que Jesus deu a ele. Jesus disse: eu não te digo somente 7, eu digo 70 vezes 7. É possível, irmãos, que estejamos com a nossa visão tão limitada quanto a de Pedro. Talvez em algumas áreas da sua vida você possa ir até 7. Mas eu creio que nesse final de semana, algumas palavras que você ouviu fez você entender que você pode até 70 vezes mais do que isso. 7, 70 vezes 7. 483 vezes mais. 483 perdões a mais. Totalizando os 490. Como às vezes, irmãos, a nossa visão é limitada daquilo que nós somos. Eu não digo somente daquilo que a gente pode fazer, porque o que a gente pode fazer é uma consequência de quem nós somos. Você é filho de Deus? Alguns são, né? Vou te dar uma outra chance. Você é filho de Deus? Amém. Muitas vezes, mesmo entendendo que somos filhos de Deus, temos uma visão limitada acerca, talvez, do quanto nós podemos amar. Perdão é uma face do amor. Eu posso amar ou eu posso perdoar essa pessoa até 7. E eu percebo que a palavra de Deus para mim e para você nessa manhã é: alargue a sua visão sobre você mesmo. Você pode 70 vezes mais do que isso aí que você pensa que pode. Não é somente o que você pode fazer, irmãos, é por quem você é. Romanos capítulo 5 diz que o amor de Deus foi derramado no nosso coração. Como eu gosto disso. Não diz que o amor ele foi gotejado. Diz que o amor ele foi derramado. Aleluia, podemos amar. João escreveu: eu sei que eu saí da morte para a vida, porque eu posso amar. Poder amar é uma
prova de que você é filho de Deus. Eu quero que você tenha essa consciência de quem você é nessa manhã. Que o que você é faz com que você possa fazer mais do que o que você está fazendo. Eu quero te incentivar nessa manhã a andar mais em amor do que você tem andado. A priorizar o amor na sua vida. Vou falar um pouco sobre um dos capítulos do meu livro que diz que nós devemos priorizar mais a misericórdia do que o julgamento. Priorizar mais o perdão do que a acusação. Você pode amar mais. Você pode perdoar mais. Porque você é filho do amor. Ele nos amou primeiro. E é por isso que nós podemos amar uns aos outros. O nosso amor para com Deus, ele é comprovado no nosso amor para com os nossos irmãos. Não seria uma tentação para mim e uma tentação para você a seguinte sugestão do diabo: olha, não ame a Deus. Deus não é digno de que você o ame. Isso seria uma tentação para você? Para mim, não. Agora, o que é tentação para mim e para você? Não ame esse seu irmão. Não perdoe esse seu irmão. Não ame essa pessoa. Não perdoe essa pessoa. Muitas vezes isso é sim uma tentação para nós. E João chega a dizer que alguém que diz que ama a Deus, a quem não vê, mas não ama o seu irmão a quem está vendo, essa pessoa se faz mentirosa. Porque como você pode não amar quem você está vendo e dizer que ama quem você não está vendo? Amém? Podemos avançar? Versículo 23, Jesus disse: por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: ser paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: ser paciente comigo, e eu te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Diga comigo: não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Que história! E aquele homem foi preso. Estou deixando você pensar um pouco mesmo. Sabe, irmãos, temos que praticar aquilo que está lá em Lucas capítulo 6, verso 36. Sede misericordiosos, como vosso Pai misericordioso é. Diga: eu preciso ser misericordioso. Esse homem, diante do seu Senhor, ele suplicou, ele rogou, ele deve ter falado bem mansinho.
Talvez chorado, me perdoe, por favor, me perdoe, e foi perdoado. Mas logo que ele se encontrou com o seu conservo, ele o agarrou, ele o sufocou. Que contradição! Certa vez eu ouvi uma frase que me marcou muito. Dizia assim: você só sabe o que é misericórdia quando você é quem está precisando dela. Que diferença de tratamento aquele homem deu? Para o seu Senhor, ele mudou a voz, ele se humilhou. Para o seu servo, ele o agarrou, ele o pressionou, ele foi tão duro que o prendeu. E o motivo disso foi o que eu pedi para você repetir: ele não quis. Não é porque ele não podia, é porque ele não queria. Amar sempre será uma decisão. O que é que temos decidido nas diversas situações que surgem no nosso cotidiano, na nossa atividade ministerial? O que temos decidido? É uma questão de decisão. Querer amar. Amém? E em seguida, no verso 33, diz: não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Eu quero chamar a tua atenção para que você sempre se lembre do que Deus fez com você, do que Deus faz com você, e que eu e você possamos reproduzir o nosso Pai. Amém? Por que eu estou te falando tudo isso? Porque eu quero te privar de uma grande prisão chamada amargura, mágoa. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz que nós devemos seguir a paz com todos. A paz com todos. E no versículo 15 ele diz: não se separe da graça de Deus e tenha cuidado, para que não brote no seu coração nenhuma raiz de amargura. Se referindo também ao que está lá em Deuteronômio 29, 18. Raiz venenosa e amarga. E diz que essa raiz, brotando no nosso coração, vai produzir um fruto venenoso, um fruto amargo. Ela vai trazer duas consequências. Uma que vai nos afetar. Ela vai trazer perturbação. Ninguém é feliz perturbado. Ninguém consegue servir a Deus com excelência 100% perturbado. E a outra consequência é que nós vamos nos tornar instrumentos de contaminação. Olha que coisa controversa. Deus nos chamou para sermos instrumentos de reconciliação. Mas a amargura nos faz ir por um caminho contrário e nos coloca como instrumentos de contaminação. Em vez de sermos uma boa influência, nós vamos nos tornar uma má influência. Por causa de uma mágoa. Abre comigo lá em Mateus capítulo 5. Versículo 38.
No famoso Sermão do Monte, Jesus falou isso aqui: ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Nós sabemos que essa perfeição aqui significa maturidade. E é, irmãos, a maturidade que vai nos fazer praticar essas coisas. É a maturidade que vai nos fazer fazer com que essas coisas deixem de ser uma ilusão e passem a ser uma realidade na nossa vida. Porque se Jesus falou que nós podemos fazer isso aqui, é porque nós podemos. E os mandamentos de Deus não são penosos. Aleluia! Amém. Maturidade. Quanto mais maduro você é, menos você vai se magoar. Quanto mais maduro você for, mais perdão você vai ter para dar. Quanto mais maduro você for, mais misericordioso você vai ser. Quanto mais maduro nós formos, menos nós vamos julgar, menos nós vamos acusar, menos nós vamos contender. Aleluia! E nas qualificações para o ministério, lá em 1 Timóteo capítulo 3, Paulo fala algumas coisas sobre isso. Sobre você não ser alguém que se ira facilmente. Sobre você não ser alguém que gosta de discutir, que gosta de brigar, que gosta de contender, que quer ter sempre a razão. Precisamos atentar para isso. Precisamos crescer mais e mais. Temos ouvido para termos cuidado não só com a nossa vida, mas com a vida daqueles que Deus nos confiou. É por isso que temos que evitar a mágoa, evitar o ressentimento. Para cuidarmos de nós, não ficarmos perturbados, e para cuidarmos dos outros, não sermos contaminação para eles, mas sermos exemplos e referenciais. Amém. Aleluia. Lá, Lucas relatou essa mesma passagem. Essas duas passagens que nós lemos, na verdade. O que nós lemos em Mateus 18, está lá em Lucas 17. E Lucas falou que quando Jesus disse aos discípulos o quanto eles deveriam perdoar, eles olharam para ele e disseram, então aumenta a nossa fé. Era algo grande demais, e talvez algumas situações da sua vida, hoje que você precisa andar em amor, alguns relacionamentos que você tem nos quais você precisa exercer misericórdia, para você seja algo grande demais. Mas Jesus disse, se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, a ponto de falar. Eu te digo, irmãos, o perdão começa na sua boca. Como eu vi certa vez o apóstolo Guto também dizer, a primeira coisa que você tem que fazer contra qualquer sentimento contrário que você tem é falar contra ele. Se você tiver fé a ponto de falar, eu perdoo, eu vou perdoar, é um bom começo. Aleluia!
É por isso, irmãos, que toda pessoa amargurada, ela tem problema com a sua boca. Mais cedo ou mais tarde, a amargura que está no coração vai sair pela boca. O que você tem falado sobre as pessoas? É por isso que Lucas, quando relatou essa mesma passagem em Mateus 5, ele falou algo mais. Quando ele disse, sede misericordiosos, Mateus falou, sede perfeito, como o vosso Pai é perfeito. Sede misericordioso, como o vosso Pai é misericordioso. No verso 37 do capítulo 6, Lucas disse, não julgue, para que você não seja julgado. Perdoe, e você será perdoado. No verso 38, ele diz, com a medida que você medir, vos medirão também. Você sempre vai colher, eu sempre vou colher aquilo que eu plantar, aquilo que você plantar, você vai colher. Nós vamos colher aquilo que plantarmos. Eu quero ver algumas histórias com você sobre isso, só que antes eu queria ler Gálatas capítulo 6. Como ministros, precisamos ser referenciais do amor de Deus. Amém, irmãos? Vamos estar sempre lidando com pessoas. Não podemos, como diz aquela música, perder tempo com ressentimento. Não tenho tempo para perder com ressentimento. Você não tem tempo para perder com ressentimento. 1 Coríntios capítulo 13, verso 5, diz que o amor ele não se ressente do mal. O que é isso? É sentir de novo. Quando as coisas acontecem, quando você ouve falarem mal de você, ouve aquela acusação sobre você, você na hora sente algo. Mas você não precisa ficar sentindo isso toda vez. Ou sentir isso no dia seguinte, e na semana seguinte, e no mês seguinte. Porque você vai ficar amargurado. Sentir uma vez, combate aquele sentimento. Amém? Aleluia. Gálatas capítulo 6. E continuando lá, 1 Coríntios 13, no final, ele falando sobre amor, ele diz, olha, deixe de falar como menino, deixe de pensar como menino, deixe de agir como menino, cresça. Efésios capítulo 4 diz que nós crescemos seguindo a verdade em amor. Quanto mais nós crescemos, quanto mais maduros ficamos, mais em amor nós vamos andar. Gálatas capítulo 6, verso 1 diz, irmãos, se algum de vós for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. Versículo 7 diz, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. E diz que o que semeia na carne, colherá corrupção, o que semeia no espírito, colherá a vida eterna. Por isso, não devemos nos cansar de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Na conferência de ministros, acho que do ano retrasado, em Brasília, o pastor Scott Webb, ele leu esse versículo e ele falou uma história que me marcou muito. Ele disse que certa vez o irmão Reagan falou sobre esse versículo e um dos professores do Rema se levantou com a seguinte pergunta e disse, irmão Reagan, por que hoje nós não vemos muito do que está aí em Gálatas 6:1? Essa palavra corrigir está no sentido de restaurar. Se algum de vós for surpreendido em alguma falta, restaure essa pessoa. E aquele homem perguntou ao irmão Reagan, por que nós não vemos hoje tantas restaurações na igreja? E o irmão Reagan respondeu, porque nós também não vemos hoje tantos espirituais na igreja. Ele diz, vós que sois espirituais, restaure essa pessoa. O carnal, ele vai acusar. O carnal, ele vai condenar.
O carnal, ele vai também fofocar. Mas o espiritual, em vez de apontar um dedo, ele vai estender uma mão. É claro que nós só vamos conseguir ajudar quem quiser ajuda. Quem estiver pronto para receber essa ajuda. Quem estiver humilde o suficiente para querer nossa ajuda. Mas a nossa disposição tem que ser sempre ajudar, restaurar, levantar, perdoar. Amém? Baseado nisso, eu quero conversar com você algumas histórias que estão na Bíblia. A primeira delas, uma que Jesus contou, uma parábola dele, o filho pródigo. Você lembra dessa história? Graças a Deus, né? Aquele filho pegou tudo que era direito seu e viveu longe do pai, acabou perdendo tudo, e quando ele estava lá com os porcos, ele caiu em si, e ele desejou voltar para a casa do pai, nem que fosse para ser um empregado. E diz que quando aquele homem ia retornando, o seu pai o avistou de longe. Não importa, irmãos, quantos passos a pessoa tenha dado para longe de Deus, se ela der um voltando, Deus vai avistar. Deus vai estar sempre na expectativa de que aquele seu filho retorne. E é esse sentimento que, como filhos de Deus, eu e você devemos ter. Você é um líder, você é um ministro, você é alguém que Deus está levantando como um referencial. E como você tem tratado os filhos pródigos que têm voltado na tua igreja? Ou talvez os filhos pródigos que ainda nem voltaram. Mas você tem desejado que eles voltem? Ou o seu sentimento é: tomara que se deem mal? Ou eu acho é pouco. O seu pai o avistou de longe. E quando ele chegou pedindo perdão, diz que o seu pai o abraçou, o beijou, chamou os funcionários, mandou fazer uma festa, mandou pôr um anel de volta no dedo do filho, restaurando aquela aliança. E foi dada a festa. E o filho mais velho, isso pode nos indicar mais maturidade, ele estava servindo como ele sempre fazia. Fiel, servindo, dando o seu melhor para o pai. Ele ouviu aquele som, foi lá e perguntou: o que é que está havendo? E um dos servos disse: teu irmão voltou, e teu pai quis dar uma festa, porque o recuperou com saúde. Eu acho isso maravilhoso. Oh, aleluia. Porque aquele homem, ele estava fedendo, aquele homem, ele estava sem nada, aquele filho, ele estava numa situação terrível. Quantos erros ele não tinha cometido, fedendo a porco. Mas o seu pai ainda conseguiu achar um motivo que podia gerar uma festa. Ele pode estar como está, mas pelo menos ele está com saúde. Vamos dar uma festa. O que é que você tem visto nas pessoas? O que é que tem te chamado a atenção das pessoas? Os erros delas, os defeitos delas, a podridão delas? Ou você tem conseguido enxergar pelo menos algo bom, que é digno de que você celebre a vida dela? E é sobre o olhar que eu quero tratar com você. Jesus falou que o nosso olhar tem que ser bom. Porque se os nossos olhos forem maus, a luz que há em nós se tornará em grande treva. Como você tem visto as pessoas que estão à sua volta? Como você tem visto os seus líderes? Como você tem visto os seus liderados?
Como você tem visto o seu cônjuge, como você tem visto os seus filhos, como você tem visto os seus pais, como você tem visto as suas autoridades políticas, como você tem visto as pessoas, com bons ou com maus olhos. Não seja como esse irmão mais velho. Certa vez eu ouvi algo que me fez refletir muito. Cuidado para que os filhos pródigos, voltando para as igrejas, não encontrem os irmãos mais velhos no púlpito. Porque aquele irmão, em vez de celebrar a volta, ele ainda foi falar mal. Chamou o pai, cheio de direito, cheio de razão, cheio de si. E disse: você deu uma festa para ele? Ele gastou todos os seus bens com meretrizes, com prostitutas. E eu acho interessante, eu creio que foi proposital da parte de Jesus, que quando Jesus falou do filho pródigo longe da casa, Jesus não falou nada de meretriz nessa parábola. Mas ele colocou como o irmão mais velho, dizendo: talvez nem tinha, mas ele aumentou. Talvez ele tinha ouvido: rapaz, teu irmão está gastando tudo com prostituta, e considerou aquela fofoca. E ele disse: eu estou sempre aqui. Irmãos, se tem dois sentimentos que nós temos que nos livrar, se chama comparação e competição. E a mágoa sempre vai te levar a se comparar e a competir. Eu sempre estive aqui. Eu sempre fui fiel a você. Eu. Quantos eus têm saído da nossa boca? Vamos deixar de falar de nós. Vamos aprender a não nos promovermos e a promover os outros. Vamos nos esvaziar do eu. E ele se comparou com o seu irmão. Que sentimento terrível. Como foi falado ontem, ou você vai ficar orgulhoso demais como esse irmão mais velho estava, ou você vai ficar se sentindo um fracassado. Se você tem que se comparar com alguém, se compare com você mesmo. Seja hoje melhor do que você foi ontem, e amanhã seja melhor do que o que você está sendo hoje. Amém. Não precisamos competir uns com os outros, porque temos carreiras diferentes. Amém. Vou começar a encerrar, abre lá, 1 Samuel 18. Versículo 5 diz: saía Davi aonde quer que Saul o enviava e se conduzia com prudência, de modo que Saul o pôs sobre tropas do seu exército, e era ele bem quisto de todo o povo e até dos próprios servos de Saul. Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando. Versículo 7, as mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam: Saul feriu milhares, porém Davi 10 milhares. Versículo 8, então Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse:
10 milhares deram elas a Davi e a mim somente milhares? Na verdade, o que lhe falta, senão o reino? Daquele dia em diante, Saul não via a Davi com bons olhos. Davi não mudou. Davi continuava o mesmo Davi, que foi levantado pelo próprio Saul. Mas a comparação que foi feita afetou Saul, magoou Saul. Davi não fez nada contra ele, mas ele deixou de ver Davi como parceiro e passou a ver Davi como uma ameaça. Ele vai tomar o reino de mim? Competição. Diz que daquele dia em diante, Saul passou a ver Davi com maus olhos. Certa vez eu vi uma história muito boa, lá na Angola, a irmã Rossana pregando na conferência Aluminar no ano passado, ela contou essa história, eu gostei demais. Ela disse que certa mulher, toda sexta-feira, quando ela chegava na cozinha, ela olhava pela janela o quintal da sua vizinha, ela via ela estendendo as roupas, e era de praxe. Ela chamava o seu marido e dizia: olha que absurdo, essa mulher não sabe lavar as roupas aí todas manchadas. Que absurdo. Toda sexta-feira ela chamava o marido, quando a vizinha estava estendendo as roupas, ela dizia: olha, sabe cuidar da casa, meu Deus do céu, que absurdo, deixa as roupas todas manchadas. Até que uma sexta-feira, quando ela olhou pela janela, ela gritou: milagre! E o seu marido disse: o que foi? Ela: vem aqui. Olha, finalmente ela aprendeu a lavar as roupas delas agora estão limpas. E o marido disse: fui eu. Ela disse: você não me ajuda em nada aqui em casa e foi lavar as roupas da vizinha? Ele disse: não, eu limpei a nossa janela. Que aprendamos, irmãos, a limpar a nossa janela. Porque o que muitas vezes pensamos que é defeito na vida do outro, na verdade é defeito no nosso. Jesus disse: por que você quer tirar um cisco no olho do seu irmão se tem uma trave no seu? Ele não falou contra admoestarmos uns aos outros, porque isso é bíblico. Mas Jesus disse: tira primeiro a trave do seu para que você possa ver claramente. Precisamos, como líderes, aprender a ver claramente. Não sermos precipitados em dar um julgamento, mas ver a situação como ela é. Não só ouvir um lado, ouvir todos, e ouvir principalmente o lado de Deus. Amém. Para encerrar, quero te falar sobre José. Ele foi lá, contou o seu sonho aos seus irmãos, e muitas vezes nós lemos essa história e nos colocamos, e é muito bom nos colocar no lugar de José. Mas eu quero que nessa manhã você se coloque no lugar de um dos irmãos de José. Seu irmão chegou para você e disse: tive um sonho. Você já sabe quais foram os sonhos, né? Como nós reagiríamos se nós fôssemos um daqueles irmãos? Eles tinham inveja de José por causa do tratamento diferenciado que o pai dava. E aquela mágoa que eles tinham, aquele ódio que eles tinham com José foi agravado quando ele contou aquele sonho. Eles, em vez de se alegrarem, dizendo: rapaz, Deus vai promover José, eles ficaram odiando ainda mais, a ponto de conspirar contra ele, de falar contra ele. O mundo costuma dizer que o mundo dá voltas. Eu prefiro dizer que Deus faz justiça. E eles precisaram de José, já como governador. Mas José não pagou na mesma moeda. Ele os beijou, ele chorou com eles e ele os ajudou. Aquilo que você planta, você colhe. Aqueles irmãos plantaram algo e colheram. O fato de precisarem. Colocaram José para baixo. E foram eles que ficaram por baixo. Amã, no livro de Esther, preparou uma forca
para Mordecai. E foi ele quem morreu nessa forca. Os presidentes e sátrapas armaram contra Daniel para que ele fosse até a cova dos leões. Mas quem morreu na cova dos leões foram eles. Que plantemos o amor. Que plantemos o perdão. Que plantemos a misericórdia. E quando precisarmos dela, ela vai estar lá. Amém?